Na madrugada de 10 de janeiro de 2021, policiais bateram a porta do apartamento número 48 na rua Gogol, em um bairro tranquilo de Novgorod. Há mais de uma semana, os moradores do prédio reclamavam de um cheiro estranho e desagradável vindo daquela porta. Lá dentro estava Luísa, de 34 anos, esposa do engenheiro local Daniel. Os vizinhos já estavam acostumados com o fato de Luísa raramente sair de casa, e nos últimos meses quase não a tinham visto. Como ninguém atendia às repetidas chamadas, a polícia decidiu arrombar a porta. A fechadura cedeu rapidamente. Quando a porta se abriu, os agentes tiveram que tapar o nariz. O cheiro era tão forte que só conseguiram entrar depois de alguns minutos, já usando respiradores especiais. No quarto, em completa insalubridade, numa cama destruída, jazia Luísa. Ficou imediatamente claro. Já não era possível ajudar. O apartamento parecia abandonado e absolutamente não correspondia ao ambiente habitual das moradias. No chão havia jornais velhos espalhados, garrafas plásticas vazias, embalagens de comida com prazo de validade há muito vencido. No banheiro encontraram um estojo de primeiros socorros vazio. Não havia nem mesmo analgésicos básicos ou materiais de primeiros socorros. Na cozinha, as prateleiras estavam quase vazias. Na geladeira havia apenas um pão seco e meia garrafa de água. Em meio a essa ruína, na mesa notava-se uma pilha de correspondência, contas de eletricidade não pagas, lembretes do banco. Ninguém havia verificado esses documentos há várias semanas. Nas paredes do corredor notaram vestígios de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse entrado ali ou tocado em nada há muito tempo. Esses detalhes logo se tornariam pistas importantes, mas agora pareciam apenas sintomas de profundo abandono. Imediatamente após arrombar o apartamento, a polícia descobriu que na sala ao lado estava sentado o marido de Luísa, Daniel, um homem de 39 anos, engenheiro de uma fábrica local. Seu estado era grave, olhar desfocado, mãos ligeiramente trêmulas. Quando os policiais perguntaram por que ele não havia comunicado antes, Daniel respondeu que havia encontrado Luísa agora mesmo, literalmente, na manhã do dia anterior. Ele afirmava que havia voltado do trabalho e visto que ela estava mal. Tentou acordá-la, mas percebeu que era tarde demais, e por isso, segundo suas palavras, estava em choque e não conseguia se concentrar para ligar para a polícia. Isso parecia convincente, mas causou desconfiança. Era difícil acreditar que o cheiro e o ambiente, que obviamente se formaram não em um dia, não o incomodaram anteriormente. Enquanto um grupo de criminalistas trabalhava com Daniel, os vizinhos contaram à polícia outro detalhe importante. Uma vez por mês vinha visitar Luísa uma pessoa que eles chamavam de trabalhador médico. Ele vinha por pouco tempo, aproximadamente meia hora, depois desaparecia rapidamente. Nenhum dos vizinhos conseguiu dizer seu nome ou características físicas, exceto que estava vestido com uniforme médico, e pelo que parecia, nenhum dos vizinhos o conhecia pessoalmente. Isso acrescentava incerteza ao caso. Quem era ele e por que aparecia tão raramente? Ainda não havia respostas. Inicialmente, o quadro do incidente parecia bastante típico para casos que os policiais haviam encontrado antes. Deterioração súbita do estado de saúde, possivelmente causada por doença crônica ou mal-estar repentino. Em condições de abandono e sem cuidados médicos, isso parecia uma explicação lógica. Os policiais preliminarmente anotaram no protocolo que, muito provavelmente, havia ocorrido um acidente trágico. Essa versão permitia explicar facilmente o que aconteceu, sem atrair suspeitas desnecessárias. No entanto, funcionários experientes notaram detalhes que não se encaixavam no quadro geral. A ausência absoluta de medicamentos, apartamento abandonado e, principalmente, reação extremamente estranha do marido, que, estando consciente, parecia não perceber o que acontecia bem debaixo do seu nariz. No final da noite do mesmo dia, chegou ao departamento de polícia o parecer preliminar do médico legista. Ele comunicou um detalhe importante e inesperado. Pelo estado de Luísa, era evidente que ela estava nessa condição há pelo menos 3 semanas. 3 semanas, não um dia, como afirmava Daniel. Isso significava que o marido estava intencionalmente enganando a polícia ou simplesmente não entendia o que acontecia ao seu redor.
Ambas as versões pareciam estranhas e exigiam verificação adicional. No entanto, o especialista não quis revelar imediatamente a causa, limitando-se apenas a essa informação. Ela mudou completamente a direção da investigação e colocou em dúvida a versão inicial do acidente. A atenção da polícia agora se voltou para uma pessoa: Daniel. Os próximos passos eram óbvios. Era preciso estudar cuidadosamente cada uma de suas palavras, cada ação, e entender se ele realmente havia ficado tão impactado com o que viu ou se escondia algo mais importante. Por que Daniel não procurou ajuda médica para Luísa durante quase meio ano? A resposta a essa pergunta poderia esclarecer a situação no apartamento onde ocorreu a tragédia. Os policiais entendiam que isso não era uma simples omissão, mas uma decisão consciente que, possivelmente, escondia um motivo mais profundo e perigoso. O primeiro passo foi estudar as contas bancárias dos esposos. A verificação financeira mostrou um detalhe importante e alarmante. Durante os últimos 6 meses, chegavam regularmente à conta pessoal de Luísa pagamentos sociais por invalidez. As quantias eram pequenas, cerca de 15 mil rublos mensais. Mas o mais importante era o fato em si. O dinheiro chegava regularmente e era retirado com a mesma regularidade. A última operação ocorreu apenas alguns dias antes de a polícia arrombar a porta do apartamento. A retirada de fundos acontecia no mesmo caixa eletrônico, a alguns minutos a pé da casa dos esposos, geralmente tarde da noite. Nas gravações das câmeras de videovigilância via-se claramente como Daniel vinha regularmente, uma vez por mês, a esse caixa eletrônico e retirava o dinheiro. Outras pessoas não foram notadas nas gravações. A verificação não encontrou vestígios de que o dinheiro retirado fosse destinado ao pagamento de serviços públicos ou à compra de medicamentos. Pelo contrário, as contas estavam vencidas. Não havia medicamentos no apartamento. Também praticamente não havia comida. Assim, o dinheiro ia para outro lugar. E essa questão se tornou fundamental nesta etapa da investigação. Quando a polícia conversou novamente com Daniel, apresentando-lhe os extratos bancários, ele se manteve calmo, mas suas respostas não convenciam a investigação. Ele afirmava que todo o dinheiro ia para o pagamento dos serviços de uma cuidadora, supostamente contratada por ele pessoalmente para cuidar de Luísa. Essa explicação poderia ter parecido convincente se Daniel tivesse conseguido confirmar suas palavras com pelo menos alguns documentos: contrato, recibos, transferências bancárias ou pelo menos o número de telefone da própria cuidadora. Mas nada disso foi apresentado. Ele se referia a relações de confiança, ao fato de que o pagamento era em dinheiro e que para ele era mais conveniente não formalizar oficialmente os serviços, economizando tempo e dinheiro. Os policiais registraram essas palavras no protocolo, mas, à luz do que aconteceu, pareciam extremamente duvidosas. A situação se agravou ainda mais quando se soube que os vizinhos nunca haviam visto entrar regularmente no apartamento alguma mulher estranha, exceto aquele misterioso trabalhador médico. E suas visitas, como estabelecido anteriormente, ocorriam muito raramente e duravam não mais que meia hora. A polícia começou a se inclinar para a versão do motivo financeiro. O fato de Daniel retirar regularmente os pagamentos sociais de Luísa, sem proporcionar-lhe nenhum cuidado, se encaixava em um esquema lógico de fraude comum. Considerando o estado do apartamento e o que acontecia nele, tal motivo era óbvio. A ajuda social chegava estavelmente, e a ausência de qualquer controle por parte dos serviços sociais permitia dispor facilmente do dinheiro. Supunha-se que Daniel intencionalmente escondia a deterioração do estado de Luísa, continuando a receber os subsídios. No entanto, apesar da lógica e simplicidade dessa versão, ela permanecia aberta. Enquanto os investigadores reuniam fatos adicionais, a versão da fraude financeira parecia muito provável, mas ainda tinha muitas inconsistências. Precisamente então, quando essa versão já começava a parecer a principal, um dos vizinhos trouxe ao departamento de polícia uma pista inesperada: uma fotografia. Na imagem estava capturada uma mulher parecida com Luísa, junto com outra mulher, que poderia ser a cuidadora de quem Daniel falava. A foto estava datada de março de 2020, aproximadamente 9 meses antes de arrombar o apartamento. O notável era que Luísa na foto parecia bastante saudável. Ainda se movia livremente, segurando a mão daquela mulher desconhecida.
A foto foi tirada no pátio da casa, com árvores e entradas vizinhas ao fundo. A polícia se dirigiu ao vizinho para obter detalhes, mas ele só conseguiu confirmar que as havia visto juntas várias vezes em março do ano passado. Ele considerava essa mulher como assistente de Luísa, mas como se descobriu, ninguém mais a viu nos meses seguintes. Assim, diante da polícia surgiu uma nova tarefa: identificar a pessoa na imagem e descobrir por que ela não aparecia mais, se é que alguma vez havia sido a cuidadora de quem Daniel falava. Por enquanto, essa foto apenas acrescentou mistérios, deixando a investigação sem respostas claras. Essa pista abriu uma reviravolta inesperada, obrigando os investigadores a reconsiderar toda a informação e tudo o que Daniel havia dito. A situação se tornava cada vez mais confusa. Os investigadores perceberam que por trás da simples fraude poderia se esconder algo muito mais complexo e sombrio do que ainda nem suspeitavam. Ninguém do círculo de Luísa entendia por que ela acabou sozinha num carro numa estrada vazia durante a noite quando aconteceu o acidente. Neste período, Luísa e Daniel já eram casados há vários anos, e os conhecidos os percebiam como um casal tranquilo, que não se destacava em nada. Por isso parecia mais estranho que Luísa tivesse acabado sozinha ao volante no meio da noite, sem nenhuma razão clara e, pelo que parecia, sem o conhecimento do esposo. O protocolo policial do acidente de trânsito registrou o acidente na saída de Novgorod, em direção à rodovia rural, aproximadamente a 1h45 da madrugada de 10 de fevereiro de 2020. O carro de Luísa, um velho Ford Focus prateado, saiu da estrada e em velocidade bateu num poste. Luísa foi levada ao hospital em estado grave, depois do que ficou inválida. Em seu sangue, o álcool estava completamente ausente, 0/1000. O que confirmava a perícia sobre o estado sóbrio durante o incidente. No entanto, a atenção dos investigadores atraiu um fato importante. Apenas 5 minutos antes do acidente, chegou ao telefone celular de Luísa uma ligação de um número desconhecido. A ligação foi a única de toda a noite, mas ficou sem resposta. Quem exatamente ligou e por que razão, não foi possível estabelecer naquele momento. O número permaneceu não identificado. Esse detalhe foi registrado, mas não se desenvolveu imediatamente após o acidente. Os policiais simplesmente anexaram a impressão das ligações aos materiais do caso, sem dar-lhe especial importância, embora precisamente ela posteriormente pudesse ter desempenhado um papel decisivo. No primeiro interrogatório após o acidente, os pais de Luísa declararam à polícia que sua filha havia saído de noite para comprar produtos. Essa explicação, desde o início, parecia duvidosa. Os investigadores rapidamente verificaram os fatos. Os supermercados e lojas mais próximos da casa de Luísa não funcionavam após as 23 horas, o que claramente contradizia as palavras dos pais. A verificação das câmeras de vigilância confirmou que Luísa realmente havia passado por várias lojas fechadas, sem nem mesmo reduzir a velocidade. Para onde ela realmente se dirigia permanecia completamente pouco claro. Daniel, nesse momento, estava em casa e, segundo suas palavras, dormia e não sabia sobre sua saída noturna. Suas declarações coincidiam com as declarações dos vizinhos, que afirmavam que no apartamento dos esposos naquela noite havia estado silencioso. Parecia que o marido, em geral, não prestou atenção à ausência de Luísa, pelo menos até a ligação do hospital. A investigação se interessou pelo assinante desconhecido, cuja ligação chegou diretamente antes do acidente. Foi levantada a versão de que quem ligou poderia estar relacionado com o próprio acidente. Possivelmente, Luísa tentava fugir de alguém, ou, pelo contrário, ia até alguém por uma chamada urgente. A detalhação da ligação foi feita, mas o número pertencia a um cartão SIM anônimo, comprado sem registro e vestígios. Não foi possível identificar imediatamente quem ligou, e os investigadores supuseram que poderia ser alguém do círculo de Luísa, sobre quem ela não falava nem mesmo aos parentes próximos. Na lista de seus contatos, esse número não constava, e nenhum dos conhecidos de Luísa reconheceu esse telefone nos interrogatórios posteriores. Abriu-se uma nova linha de investigação completamente pouco clara. Poderia ser um perseguidor ou uma pessoa que obrigou Luísa a abandonar a casa na madrugada? Por enquanto, isso permanecia apenas como hipótese, mas importante, e que exigia verificação. Alguns dias após o acidente, os investigadores descobriram outra estranheza.
a qual inicialmente ninguém prestou atenção. Durante a inspeção do automóvel de Luísa, descobriu-se que seu telefone celular havia desaparecido sem vestígios. Ele não foi encontrado nem no interior do carro, nem no local do incidente, nem em casa, onde depois chegou a polícia para uma inspeção adicional. Daniel assegurava que o telefone da esposa sempre estava com ela, e ele não o havia visto após o incidente. Os médicos da ambulância também não se lembravam de que o telefone estivesse perto de Luísa no momento da hospitalização. Esse fato complicou ainda mais a situação, já que precisamente o dispositivo móvel poderia ter dado respostas às principais perguntas sobre a rota, contatos e motivos da viagem noturna de Luísa. O telefone como que se dissolveu, como se alguém intencionalmente o tivesse levado ou destruído após o acidente. Esse detalhe novamente fez os investigadores pensarem sobre quão casual havia sido esse acidente. E se não estava por trás alguém que não queria que sua ligação com Luísa se tornasse conhecida? Tudo isso apenas intensificou as suspeitas e criou base para descobertas posteriores, que poderiam mudar completamente a representação do que acontecia na vida de Luísa antes de sua invalidez. A investigação deveria ir muito mais profundo do que parecia no início, mas agora estava claro apenas uma coisa. A chave do enigma se escondia precisamente no telefone desaparecido e no assinante desconhecido, cuja ligação ficou sem resposta. A investigação avançava lentamente, até que aconteceu um evento inesperado que mudou bruscamente o quadro do que acontecia. Na manhã de 15 de janeiro de 2021, trabalhadores do Serviço Comunal de Novgorod começaram o reparo de tubulações de esgoto no porão da casa onde vivia o casal. Um dos encanadores notou algo incomum entre a sujeira e o lixo. Era um smartphone velho modelo Samsung Galaxy A50 de 2019, coberto de uma grossa camada de sujeira, mas surpreendentemente sem danos. O smartphone estava diretamente ao lado da coluna de esgoto, localizada exatamente embaixo do apartamento de Luísa e Daniel. O achado despertou interesse imediato da polícia. O telefone foi entregue operativamente aos especialistas e logo chegou a confirmação. O cartão SIM dentro do aparelho pertencia a Luísa. A verificação dos dados preservados na memória rapidamente mostrou vários pontos-chave que anteriormente eram desconhecidos da investigação. A descoberta mais importante foram os registros de ligações. Descobriu-se que na noite de 15 de agosto de 2020, Luísa tentou repetidamente se comunicar com o marido. Na memória do telefone havia 5 ligações de saída para o número de Daniel. Cada ligação durou apenas alguns segundos e ficou sem resposta. Precisamente nesse tempo, Luísa parou bruscamente de sair de casa e seus contatos com o mundo exterior se reduziram quase a zero. Esse fato exigia estudo cuidadoso e colocava diante da polícia novas perguntas a Daniel que até agora nem sequer haviam surgido. Daniel foi chamado à polícia e lhe foi apresentado o achado. Mostraram-lhe o telefone, contando onde exatamente havia sido encontrado e o que continha a memória do aparelho. A reação de Daniel surpreendeu até investigadores experientes. Ele parecia absolutamente indiferente. Ele declarou curta e secamente: não sabia que o telefone havia sido encontrado. Depois se calou e não acrescentou mais nada. Nenhuma pergunta sobre como o telefone havia aparecido embaixo de seu apartamento Daniel fez. Ele como que esperava essa informação e não a considerava surpreendente ou merecedora de atenção. A investigação registrou seu silêncio e tranquilidade no protocolo, notando essa reação como extremamente estranha e suspeita. A polícia imediatamente começou a trabalhar várias versões possíveis do aparecimento do telefone no porão. Uma das versões foi a suposição de que alguém estranho intencionalmente jogou o dispositivo na coluna de esgoto, para criar a ilusão de desaparecimento e esconder vestígios. Tal versão parecia convincente, especialmente considerando o comportamento de Daniel, que não mostrou nenhuma surpresa. Criava-se a impressão de que o telefone poderia ter chegado lá com a ajuda de uma pessoa estranha, que buscava apagar vestígios ou direcionar suspeitas para o marido. Nessa versão era fácil acreditar, considerando o curso geral da investigação, mas ainda não havia confirmações. Um dia após a descoberta do telefone, o especialista em dados digitais completou a recuperação do conteúdo do dispositivo e comunicou outro fato importantíssimo. Entre os últimos arquivos havia fotografias datadas de dezembro de 2020. Em várias imagens estavam capturados lençóis com vestígios de sangue.
As fotografias pareciam casuais, tiradas com pressa e má iluminação. No entanto, os vestígios de sangue nelas eram claramente visíveis. Além disso, parcialmente nas fotos apareciam mãos, mas estabelecer a quem exatamente pertenciam, por enquanto, era impossível. O especialista notou que, pelo caráter das imagens, estava claro apenas uma coisa: elas foram tiradas por alguém que claramente se encontrava no apartamento e, provavelmente, experimentava estresse ou pressa. Os detalhes visíveis nas fotos coincidiam com o ambiente do quarto de Luísa e Daniel. Agora, diante da investigação, se colocava uma tarefa completamente nova: entender a quem pertenciam as mãos capturadas nas fotografias e sob que circunstâncias apareceram esses vestígios de sangue. Até esse momento, ninguém nem sequer supunha que no apartamento dos esposos poderia ter acontecido uma situação tão alarmante e importante que Luísa considerou necessário fotografá-la. Ainda mais que imediatamente depois o telefone evidentemente foi jogado por alguém que queria se livrar de possíveis provas. O novo achado mudou a abordagem da investigação e obrigou os investigadores a reconsiderar completamente tudo que era conhecido sobre os eventos dos últimos meses de vida de Luísa. Alguém evidentemente tentava esconder a verdade. Mas agora a polícia tinha uma pista real, capaz de revelar o verdadeiro quadro dos eventos. A investigação se aproximava do momento-chave, embora ainda estivesse longe da clareza. 18 de janeiro de 2021, os policiais descobrem outro detalhe importante na biografia de Daniel. Descobriu-se que ele abandonou voluntariamente seu trabalho exatamente uma semana antes do dia em que Luísa faleceu. Daniel havia trabalhado como engenheiro na empresa local por mais de 8 anos. E sua decisão de sair parecia estranha para todos que o conheciam profissionalmente. Agora os investigadores precisavam entender como se relacionavam entre si a demissão de Daniel e o que aconteceu no apartamento dos esposos uma semana depois. Durante o interrogatório dos funcionários da empresa, descobriu-se que nos últimos meses Daniel constantemente reclamava de uma situação financeira difícil. A chamava de buraco econômico. Ele repetidamente dizia aos colegas sobre dívidas crescentes, que já superavam 700 mil rublos, cerca de 8 mil euros. Nos registros do Departamento de Recursos Humanos da empresa se conservou uma entrevista onde Daniel mencionava que suas obrigações financeiras haviam se tornado pesadas demais. Os colegas confirmaram que ele frequentemente parecia abatido e evitava a comunicação pessoal. Apesar disso, a demissão foi inesperada para todos. Os ex-colegas estavam convencidos de que precisamente as dívidas o obrigaram a mudar bruscamente a vida e recusar o salário estável. Daniel foi chamado novamente para a conversa. A pergunta do investigador sobre a razão de deixar o trabalho, ele respondeu curta e simplesmente: "Me cansei." Outras explicações Daniel não deu. Para verificar suas palavras e comportamento no período após a demissão, a investigação estudou os logs do provedor de internet. Logo ficou evidente que nas últimas semanas antes da tragédia, Daniel praticamente não saía de casa, passando 10 e mais horas diárias num jogo online. O endereço IP e os horários de conexão confirmavam completamente seu álibi. Ele realmente se encontrava em casa. Mas essa informação era de duplo gume. A presença no apartamento de forma alguma excluía que ele pudesse ver e saber tudo o que acontecia com Luísa, permanecendo ao mesmo tempo completamente indiferente. A próxima parte da investigação fechou uma das suspeitas iniciais. A perícia financeira mostrou que os pagamentos sociais de Luísa, que Daniel retirava regularmente, praticamente não eram gastos. O dinheiro permanecia sem uso. Não ia nem para o pagamento de dívidas, nem para gastos domésticos, nem para a compra de medicamentos ou comida. Como resultado, a versão sobre fraude financeira, que parecia óbvia anteriormente, foi oficialmente rejeitada. O dinheiro não era o motivo do que acontecia no apartamento, e isso confirmavam as contas bancárias. As dívidas realmente eram grandes, mas Daniel não empreendeu nenhuma tentativa de pagá-las com o dinheiro de Luísa. Os especialistas ficaram perplexos, observando como os fundos simplesmente se acumulavam, sem nenhuma aplicação. Sobre o fundo desses novos dados, atraiu especial atenção a perícia forense do apartamento. Os especialistas estudaram a camada de poeira e outros microelementos acumulados no quarto dos esposos. Os resultados chocaram até investigadores experientes. A camada de poeira e restos de partículas orgânicas mostraram que a roupa de cama na cama de Luísa não era trocada há pelo menos 4 meses.
A última vez que a roupa de cama foi trocada foi em meados de setembro de 2020. Esse achado indicava diretamente que qualquer cuidado com Luísa havia cessado desde aquele momento e que sua situação havia começado a ser completamente ignorada pelo marido. Poeira, sujeira, vestígios de ausência de higiene. Tudo isso confirmou o completo abandono do quarto. Daniel continuava se encontrando em casa, jogando jogos de computador, mas absolutamente não prestava atenção ao que acontecia no quarto ao lado. Porque ele não chamou um médico ou não procurou ajuda, permanecia incompreensível. No entanto, os investigadores não se apressaram com as conclusões, registrando claramente apenas uma coisa. A situação era ainda mais complexa e confusa do que parecia no início. Agora a polícia entendia apenas que Daniel evidentemente não perseguia objetivos financeiros e, muito provavelmente, não era motivado exclusivamente pelas dívidas. Mas sua passividade e completa inação durante vários meses pareciam inexplicáveis. Isso transformava a investigação numa tentativa de revelar motivos pessoais profundamente ocultos de uma pessoa que, como que conscientemente, fechava os olhos para a deterioração do estado de Luísa. A investigação continuava avançando, deixando atrás de si cada vez mais perguntas e cada vez menos respostas claras. Os especialistas e investigadores entendiam que a próxima pista ou o próximo interrogatório poderiam ser decisivos. O tempo passava, e a polícia estava certa apenas de uma coisa. Eles ainda não entendiam completamente que tipo de pessoa tinham diante deles e o que exatamente ele escondia, jogando jogos online, enquanto sua esposa perdia a capacidade de se mover e receber ajuda. A investigação parecia gradualmente chegava-se a um beco sem saída, até que de repente apareceu uma nova testemunha. Carmen, vizinha do casal, que até esse momento havia evitado comunicação com a polícia, decidiu romper seu silêncio. A mulher contou sobre eventos que poderiam mudar cardinalmente o quadro do que acontecia no apartamento de Luísa e Daniel já em agosto de 2020. Então, ela pela primeira vez ouviu gritos do apartamento vizinho. Uma voz feminina distinta, evidentemente pertencente a Luísa. Durante a verificação das declarações de Carmen, a polícia apreendeu e estudou a correspondência da mulher no mensageiro WhatsApp. As mensagens recuperadas mostravam claramente que em 1º de agosto de 2020, Carmen escrevia para sua amiga a frase: "Eles estão brigando de novo." A amiga perguntava quem exatamente estava brigando, ao que Carmen respondia diretamente: "Os vizinhos." A mulher grita já pela segunda noite seguida. Essas mensagens foram enviadas cerca das 23h15 da noite. Assim, o fato do conflito ou algum outro evento no apartamento de Luísa se confirmava independentemente das palavras da própria Carmen. A mulher explicou que não havia informado anteriormente porque não queria se meter em assuntos alheios, ainda mais que os gritos cessaram por si só depois de alguns dias. Quando os investigadores chamaram Daniel para esclarecer os detalhes dos eventos de agosto, ele se manteve seguro e sangue frio. O homem reconheceu que naquele período realmente passava muito tempo no computador, jogando ativamente jogos online. À pergunta do investigador sobre os gritos e brigas, ele respondeu rápida e claramente. Eram simplesmente emoções de jogo, nada especial. Ele declarou que quaisquer sons poderiam ter sido causados precisamente por seu hobby, e não por conflitos com a esposa. No entanto, as declarações de Carmen contradiziam completamente as palavras de Daniel. A mulher insistia confiadamente que a voz que havia escutado era precisamente feminina, e os gritos soavam distinta e claramente. Não eram jogos, era Luísa. Carmen era categórica e não duvidava de suas palavras. Isso colocou a investigação diante de uma séria contradição. Ambas as partes insistiam em estar certas, e cada versão exigia verificação. As palavras de Carmen e a presença de mensagens em seu telefone deram base à polícia para supor que em agosto de 2020, no apartamento de Luísa, poderia ter acontecido violência física. Essa suposição se tornou uma nova versão importante da investigação. Apesar de não haver dados médicos confirmando isso diretamente, naquele momento ainda não havia. A possibilidade em si exigia verificação cuidadosa. Os investigadores decidiram que era necessário verificar os registros médicos de Luísa de agosto e setembro, para estabelecer se ela havia procurado ajuda ou escondido seu estado.
Por enquanto, essa versão permanecia aberta e exigia estudo posterior. 2 dias após as declarações de Carmen, a polícia solicitou dados da empresa administradora da casa onde viviam Luísa e Daniel. Entre os registros foi descoberto outro detalhe estranho, que poderia ter relação com os eventos de agosto. Em 3 de agosto de 2020, um dos moradores do andar inferior apresentou uma queixa à empresa administradora, informando que da varanda dos esposos havia gotejado água durante várias horas. Os trabalhadores da empresa saíram ao local e registraram a fachada molhada, mas já não encontraram o problema em si. A porta do apartamento estava fechada, ninguém atendeu às chamadas e o incidente foi atribuído à negligência dos moradores. Agora a polícia pensava se o gotejamento de água poderia não ter sido casualidade, mas uma tentativa intencional de esconder ou camuflar ruído, gritos ou vestígios de algum evento ocorrido no apartamento. O tempo de apresentação da queixa coincidia suspeitosamente com as datas indicadas por Carmen em sua correspondência. As suspeitas apenas se intensificaram. Tornava-se evidente que os eventos de agosto exigiam um estudo mais detalhado e poderiam se tornar a chave para revelar toda a tragédia posterior. Os investigadores começaram a preparar solicitações às instituições médicas, esperando obter dados exatos sobre o estado de Luísa neste período. Eles esperavam que esses documentos pudessem confirmar ou refutar as suposições sobre violência, que poderia ter acontecido no apartamento do casal muito antes de Luísa parar de sair de casa. A compreensão dos eventos de agosto de 2020 agora parecia vitalmente importante para finalmente desemaranhar o novelo de contradições e estranhas circunstâncias que cercavam os últimos meses de vida de Luísa. 1º de fevereiro de 2021, a investigação inesperadamente recebe informação que põe em dúvida toda a lógica dos eventos dos últimos meses de vida de Luísa. Os funcionários do Serviço de Entrega de Produtos Médicos forneceram à polícia dados sobre pedidos pagos com o cartão bancário de Daniel. Na lista, materiais especiais descartáveis para pacientes acamados, lençóis descartáveis, artigos sanitários, luvas. No entanto, por estranha razão, o endereço de entrega nesses pedidos não coincidia com o apartamento do casal. Todos os pedidos foram entregues no endereço de uma rua completamente diferente, a vários quilômetros do local de residência de Daniel e Luísa. Isso parecia, suavemente falando, suspeito. A polícia chamou para interrogatório o entregador que regularmente entregava esses produtos. O jovem lembrava bem dos detalhes. A receptora dos pedidos sempre era uma mulher idosa, que ele descreveu muito detalhadamente. A mulher nunca se apresentou. Sempre recebia o pedido em silêncio. Não fazia perguntas e não entregava as encomendas a ninguém mais. O entregador não viu Daniel nenhuma vez e nunca havia ouvido falar dele. A receptora não estava registrada no endereço indicado e os moradores da casa também não a conheciam. Sua identidade permanecia um mistério. E essa circunstância exigia a verificação imediata da investigação. Quando Daniel foi chamado novamente à polícia e lhe foram apresentados esses fatos, sua resposta foi curta e lacônica. Errei o endereço. Os investigadores lembraram que haviam sido 7 pedidos e chegavam regularmente, quase toda semana. 7 erros idênticos seguidos pareciam impossíveis mesmo casualmente. Ainda mais, Daniel não quis responder porque não pegava os pedidos ele mesmo e porque nenhuma vez notificou os serviços sociais ou serviços de entrega sobre esse estranho erro. A polícia imediatamente notou essa inconsistência, suspeitando que por trás da simples explicação se escondia uma decisão consciente. Simultaneamente, a polícia completou a verificação do número telefônico do qual chegou a Luísa a última ligação antes do acidente de trânsito em fevereiro de 2020. O número levou à investigação aquela mesma mulher idosa que recebia os produtos médicos. Descobriu-se que era uma ex-enfermeira, velha amiga da família de Luísa. A mulher explicou tranquila e confiadamente que realmente havia ligado para Luísa antes do acidente. Simplesmente queria saber como ela estava. Sua explicação parecia verossímil, ainda mais que a investigação não tinha nenhum outro dado sobre sua ligação com a tragédia. Assim, a versão de que Luísa poderia ter sido perseguida por um assinante desconhecido foi oficialmente fechada. No entanto, o interrogatório da enfermeira não terminou aí. A mulher confessou outro fato importante, que até agora havia mantido em segredo.
Em agosto de 2020, já depois de Luísa praticamente parar de sair de casa, ela havia ligado para Daniel e diretamente lhe recomendou procurar ajuda médica e até insistia na hospitalização de Luísa. O estado de Luísa a preocupava, e ela, como especialista com experiência, via a necessidade de cuidado profissional. A reação de Daniel à sua proposta foi brusca e categórica. Ele imediatamente se recusou, declarando que tinha tudo sob controle e não precisava de ajuda. Agora, diante da investigação, se abria um novo lado ainda mais sombrio do comportamento de Daniel. Ele não simplesmente evitava a ajuda médica para essa esposa. Conscientemente se recusava a ela, mesmo quando lhe ofereciam próximos e especialistas. Em conjunto com os pedidos de materiais descartáveis que nunca chegaram ao apartamento, isso parecia estranho e suspeito. Os investigadores novamente pensaram sobre que motivos realmente moviam o homem. A clareza se tornava cada vez mais fantasiosa e as ações de Daniel cada vez mais misteriosas. Os fatos indicavam que ele entendia quão sério era o estado de Luísa, mas ao mesmo tempo intencionalmente evitava a intervenção de pessoas estranhas. A investigação notou esse detalhe como fundamental e decidiu se concentrar precisamente nele nos passos posteriores da investigação. A polícia registrou oficialmente as novas declarações, com a intenção de descobrir que razões exatamente obrigavam Daniel a se comportar tão estranhamente e esconder a verdadeira situação. As respostas a essas perguntas poderiam se tornar o ponto de virada da investigação e dar a chave para entender o que realmente acontecia no apartamento dos esposos. A meados de fevereiro, a investigação começou a entender que a chave dos eventos não estava apenas nos fatos, mas também na personalidade do próprio Daniel. Por que um homem que antes não despertava nenhuma suspeita nos que o cercavam poderia conscientemente fechar os olhos para a deterioração do estado de sua própria esposa? As respostas estavam no retrato psicológico do suspeito, que os especialistas apresentaram à polícia na manhã de 10 de fevereiro de 2021. Na conclusão constava: sinais de profundo esgotamento emocional e depressão severa. Mas eles justificam o que aconteceu? Para entender o que acontecia na cabeça de Daniel, a investigação solicitou os logs dos chats de jogos, onde o suspeito passava a maior parte do tempo desde o outono de 2020. Nas correspondências de dezembro de 2020 foram encontradas mensagens alarmantes, enviadas por ele a outros jogadores. Entre as frases estavam tais como: "Quero desaparecer", "Não há mais sentido", "Tudo ao redor é complexo demais". Mensagens similares apareciam regularmente, às vezes várias vezes por dia. A linguagem seca e imparcial dos relatórios da investigação não deixava espaço para emoções, mas indicava sinais evidentes de estado mental instável do suspeito. Isso se confirmava pela perícia psicológica independente, embora por si só não tirasse as perguntas sobre os motivos de seu comportamento. Um novo detalhe surgiu durante o procedimento padrão de verificação de patrimônio do casal. Documentos notariais, oficialmente inscritos no registro, confirmaram que exatamente um mês antes da tragédia, Daniel havia transferido o apartamento que lhe pertencia para seu pai. Quando os investigadores perguntaram a Daniel sobre as razões de tal decisão, ele respondeu tranquila e curtamente: era necessário. Ele não se aprofundou em detalhes, não mostrou nenhuma agitação e não fez nenhuma pergunta de volta. Parecia que lhe era completamente indiferente que conclusões a investigação tiraria dessa informação. Os documentos eram absolutamente legais, e o fato da transferência de propriedade em nome do pai do suspeito foi registrado oficialmente. Mas para que Daniel precisava disso precisamente naquele período permanecia pouco claro. Essas circunstâncias deram motivo para o surgimento de uma nova versão da investigação, que à primeira vista parecia verossímil. Possivelmente Daniel planejava tirar a própria vida. A transferência de propriedade, mensagens depressivas nos chats de jogos, tudo indicava uma potencial preparação para tal desfecho. Essa versão poderia explicar por que o homem tão demonstrativamente não mostrava cuidado com Luísa e ele mesmo se encontrava em isolamento. No entanto, por enquanto a polícia não fazia conclusões definitivas, deixando essa versão no estágio de hipótese de trabalho. Ela era conveniente, mas superficial demais, e os investigadores entendiam que isso poderia ser apenas uma tentativa do suspeito de distrair a atenção de sua responsabilidade real.
Nesse mesmo dia, o médico judicial transmitiu à investigação uma conclusão preliminar, que novamente trouxe à atenção a linha principal de acusação. Segundo as conclusões médicas, as causas do que aconteceu com Luísa eram 100% evitáveis com cuidado mínimo e solicitação oportuna de ajuda médica. O doutor sublinhou: qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos médicos, poderia ter notado o estado crítico de Luísa e chamado ajuda. A medicina judicial indicou seca e inequivocamente a ligação direta entre inação e consequências. Agora, a investigação restava apenas estabelecer definitivamente: foram as ações de Daniel resultado de seus problemas psicológicos e depressão, ou por trás delas se escondia um cálculo consciente e frio? Suas emoções e estado anímico, poderiam explicar muito, mas de forma alguma justificavam o que aconteceu. A investigação entendia que se encontrava a um passo da prova final do dolo do suspeito, e isso se tornou prioridade absoluta para as ações posteriores. A polícia não se permitiu nem compaixão, nem piedade. Daniel apareceu aos seus olhos como uma pessoa cujas ações não provocavam resposta emocional. A linguagem seca das perícias e documentos desenhava o quadro de uma pessoa mergulhada em si mesma e completamente afastada da realidade. Agora era preciso entender quão conscientemente ele permitiu a tragédia, e essa compreensão deveria se tornar o ponto na investigação, depois do qual já não restariam dúvidas sobre seu verdadeiro papel. A investigação restava o último passo para estabelecer a verdade. O estado psicológico do suspeito apenas acrescentava complexidades, mas não o isentava de culpa. Os fatos reunidos nesta etapa eram extremamente convincentes, e os investigadores estavam certos. O verdadeiro quadro do que aconteceu se abriria muito em breve. Até 15 de setembro de 2020, Luísa se encontrava sob observação oficial de trabalhadores médicos em casa. Em seu prontuário médico constava: 3 visitas de enfermeira por semana eram obrigatórias para manter o estado estável da mulher após o acidente. Mas precisamente a partir dessa data, de repente, todas as visitas cessaram. Aos investigadores cabia descobrir o que serviu como causa da interrupção súbita e inexplicável do cuidado médico, e quem tomou essa decisão fatal. A investigação solicitou dados da companhia de seguros que pagava o cuidado médico domiciliar para Luísa. Em resposta, chegou um documento contendo uma recusa escrita de continuar os serviços, datada precisamente de 15 de setembro de 2020. O documento estava assinado com o próprio nome de Luísa. Na companhia de seguros, confirmaram que receberam o original da solicitação pelo correio e não suspeitaram de nada em comum, já que a assinatura era análoga a outros documentos oficiais em nome de Luísa. À primeira vista, tudo parecia legal, mas a investigação por enquanto não se apressava em fazer conclusões, esperando a conclusão definitiva do perito grafólogo. A vizinha Carmen, testemunha que anteriormente havia dado declarações sobre gritos do apartamento dos esposos, foi novamente interrogada. Desta vez, seu testemunho complementou o quadro dos eventos. Carmen confirmou que precisamente na noite da recusa dos serviços médicos viu Daniel junto ao container de lixo no pátio da casa. O homem jogava várias sacolas pretas grandes, pela aparência lembrando resíduos médicos, embalagens de medicamentos, luvas usadas, bandagens. Carmen não deu importância a isso naquele momento e não comunicou a ninguém, já que não estava a par de que os serviços dos médicos haviam cessado. Agora suas lembranças pareciam mais que importantes e indicavam uma decisão consciente de Daniel de se livrar dos artigos médicos. Depois de alguns dias, chegou a conclusão do perito judicial grafólogo. Na conclusão estava claramente indicado: a assinatura de Luísa no documento de recusa do cuidado médico havia sido falsificada pessoalmente por Daniel. A falsificação foi executada tão cuidadosamente que aos funcionários da companhia de seguros pareceu autêntica. Esse fato destruiu definitivamente a versão sobre violência física, surgida anteriormente no curso da investigação. Agora que a investigação registrou claramente o fato de interrupção consciente do cuidado de Luísa, transferindo as ações de Daniel para a categoria de inação criminosa com elementos de dolo evidente. O que inicialmente poderia parecer concorrência de circunstâncias adquiriu um matiz criminal completamente diferente. Mas mesmo isso ainda não era o fim das descobertas chocantes. A investigação solicitou gravações de câmeras de videovigilância do supermercado mais próximo, onde os esposos usualmente faziam compras.
As gravações obtidas causaram nos investigadores perplexidade beirando a repugnância. Descobriu-se que durante o último mês antes da morte de Luísa, Daniel visitava a loja exatamente uma vez por semana e cada vez comprava apenas uma garrafa de água potável de 1,5 litros. A última compra, assim, foi feita um dia antes de Luísa falecer. Nenhuma outra comida ou artigos de primeira necessidade Daniel não adquiria. As gravações registravam claramente cada uma de suas compras, sublinhando a escala do absoluto desprezo e até crueldade. Tornava-se evidente que a recusa do serviço médico e o desprezo das necessidades básicas de Luísa eram ações conscientes e consequentes, dirigidas contra sua saúde e vida. A investigação restava apenas qualificar juridicamente as ações de Daniel. No entanto, mesmo agora era evidente que a investigação se encontrava a um passo do veredito final. A polícia mantinha um tom estrito e imparcial, mas os fatos falavam por si. Diante da investigação estava uma pessoa que consciente e sistematicamente criava condições incompatíveis com a vida normal. Os motivos de seus atos eram objeto de análise posterior, mas o fato de inação criminosa que passava a dolo já era evidente. A investigação não duvidava de que nos próximos dias aconteceriam eventos decisivos que permitiriam fechar definitivamente o caso e apresentar a acusação. Mas, por enquanto, a polícia continuava trabalhando para construir uma construção jurídica impecável contra Daniel, apoiando-se em provas secas e inquestionáveis. A meados de março, a investigação se aproximava do fim e parecia que a investigação já sabia tudo sobre as ações de Daniel. Mas naquele momento, quando o caso quase foi transmitido ao tribunal, ao departamento de polícia chegou um vizinho aposentado, Pablo, anteriormente considerado testemunha insignificante e a tempo retirado da lista de figuras ativas do caso. Ele silenciosamente colocou sobre a mesa do investigador um pendrive velho e disse que nele havia gravações do vídeo registrador da entrada, feitas de agosto de 2020 a janeiro de 2021. Essas gravações poderiam se tornar a última e definitiva prova contra Daniel. O estudo das gravações tomou alguns dias, mas os resultados se mostraram chocantes em sua simplicidade e crueldade. A câmera instalada sobre a porta de entrada da entrada registrava absolutamente todas as entradas e saídas dos moradores, incluindo Daniel. Segundo os videomateriais, o suspeito saía do apartamento em média não mais que 2 vezes por semana, sempre por pouco tempo. E o mais importante, nenhuma vez voltou com sacolas de produtos ou outras coisas necessárias para o cuidado de uma pessoa acamada. Ainda mais, todas as saídas de Daniel foram claramente registradas por dias e horas, excluindo completamente a possibilidade de visitas secretas ou não registradas do serviço de entrega ou pessoas estranhas. No tribunal, os advogados de Daniel tentaram contestar essas gravações, afirmando que todos os produtos e medicamentos necessários eram entregues regularmente por serviços de entregadores, e por isso no vídeo não se via Daniel trazendo algo para casa. No entanto, a investigação já tinha em mãos dados de todos os principais serviços de entregadores da cidade, obtidos ainda em fevereiro. Esses dados refutavam categoricamente as afirmações da defesa. Nenhuma entrega por entregadores registrou nenhum pedido no endereço do apartamento de Luísa e Daniel durante o período de agosto de 2020 a janeiro de 2021. As gravações do videoregistrador confirmavam que realmente não havia havido visitas de entregadores. A defesa se encontrou numa posição difícil e esse argumento foi rapidamente rejeitado pelo tribunal. Também nesta etapa, a investigação recebeu a conclusão do psiquiatra judicial em relação ao estado de Daniel. A conclusão da perícia foi inequívoca e clara. O suspeito era completamente imputável. Não foram encontrados sinais de alterações psicológicas que excluíssem a responsabilidade pelas ações. Ainda mais, o psiquiatra indicou diretamente que a versão sobre possível preparação do suspeito para suicídio não tinha nenhum fundamento. A investigação fechou oficialmente essa pista falsa, concentrando-se definitivamente na inação criminosa de Daniel como versão principal do caso. Mas naquele momento, quando parecia que a sentença já estava praticamente proferida, a defesa fez um passo completamente inesperado e extremamente controverso. No tribunal, o advogado de Daniel de repente declarou que Luísa supostamente havia pedido ela mesma ao marido não prolongar seus tormentos.
A defesa não forneceu nenhuma prova escrita ou de áudio, apenas a declaração verbal do próprio Daniel, que insistia que essa havia sido a última vontade de Luísa. A sala do tribunal mergulhou em pesado silêncio quando a defesa apostou nesse argumento, entendendo que a investigação não tinha provas diretas refutando tais palavras. Isso poderia complicar o processo judicial, criando ressonância emocional e colocando em dúvida os motivos do comportamento de Daniel. A investigação entendia que esse argumento inesperado da defesa exigia refutação clara, que poderia ser obtida apenas na exposição final na sessão judicial. Agora o Ministério Público precisava se preparar para essa etapa decisiva do processo, para provar inequivocamente que as palavras de Daniel eram apenas uma tentativa de evitar a responsabilidade e não o desejo real de sua esposa. No entanto, mesmo com a ausência de provas escritas, o Ministério Público tinha em mãos uma massa de provas indiretas, mas convincentes, mostrando a inação sistemática e consciente de Daniel, que levou à tragédia. O processo judicial entrava na fase final, onde cada palavra, cada testemunho e cada prova tinham um significado decisivo para o desfecho do caso. Agora restava esperar a última sessão, na qual a investigação deveria expor completamente o suspeito e provar seus verdadeiros motivos. Em jogo estava a justiça, e o final já estava próximo. A sala de sessões judiciais está cheia. Dezembro de 2021, neste espaço silencioso e fresco na Rua Justiça em Novgorod, se completa na audiência de um dos casos mais estranhos e confusos dos últimos anos. O juiz se levanta e lê a resolução final. O acusado Daniel é reconhecido culpado de causar intencionalmente a morte a Luísa, sua esposa, mediante inação consciente e consequente. O tribunal estabeleceu que precisamente Daniel interrompeu o cuidado médico de Luísa, falsificou pessoalmente sua assinatura em documentos oficiais, escondeu dos vizinhos o que acontecia no apartamento e intencionalmente enganou os serviços sociais, criando a aparência de bem-estar. Os atos são qualificados segundo o artigo 138 do Código Penal da Espanha, assassinato mediante inação criminosa. Nos materiais judiciais, os especialistas excluíram completamente a versão de morte natural. A autópsia e a perícia médico-legal de 20 de janeiro de 2021 provaram que a única causa do que aconteceu foram o esgotamento severo e as úlceras de pressão infectadas. Os médicos judiciais declararam confiadamente: o cuidado médico mínimo poderia ter prevenido completamente a tragédia. A análise de dados financeiros revelou que durante vários meses Daniel regularmente retirava os pagamentos sociais destinados a Luísa, mas não os usava para seu propósito. O dinheiro não era gasto em medicamentos, alimentação ou artigos médicos e simplesmente ficava no apartamento. A assinatura de Luísa nos documentos que cancelavam o cuidado regular da enfermeira foi incondicionalmente reconhecida como falsificada pela perícia grafológica. Os resultados dessa perícia se tornaram elemento-chave da acusação e confirmação das ações conscientes de Daniel. Os videomateriais e dados de sistemas digitais de vigilância também confirmaram completamente a versão da acusação. O cuidado era mínimo, os produtos praticamente não eram adquiridos. Os serviços de entrega não eram usados absolutamente. Essas circunstâncias tornaram os argumentos da defesa insustentáveis e completamente demolidos na sessão judicial. Quando o juiz começou a ler as linhas finais da sentença, Daniel inesperadamente rompeu o silêncio e se dirigiu em voz alta à sala, tentando transferir a culpa aos serviços sociais e estruturas municipais, que supostamente não haviam proporcionado o devido cuidado a Luísa. Mas suas palavras foram instantaneamente interrompidas pela voz do juiz, que lembrou ao acusado que toda a responsabilidade pelo que aconteceu recaía exclusivamente sobre ele. A voz do juiz soava seca, segura e sem emoções. Seguiu-se uma pausa curta, depois da qual foi anunciado o castigo definitivo. Daniel é condenado a 15 anos de privação de liberdade. A sentença soou clara e inequivocamente, sem explicações e comentários adicionais. Daniel se calou, sem pronunciar mais nenhuma palavra. Os oficiais de justiça se aproximaram do acusado e, sem nenhuma emoção nos rostos, o tiraram da sala. A porta atrás dele se fechou. O burburinho na sala cessou. Os microfones foram desligados e o silêncio se tornou absoluto.
Assim terminou a história que manteve em tensão os habitantes da cidade e os investigadores durante vários meses seguidos. Agora, ao completar esse caso, os investigadores podiam dizer confiadamente que foi estabelecido e confirmado completamente. O mecanismo do que aconteceu com Luísa, completamente revelado e não causa dúvidas. As versões falsas que poderiam ter confundido a investigação sobre a misteriosa cuidadora, o perseguidor desconhecido e a suposta autodestruição do próprio Daniel foram definitivamente fechadas e completamente excluídas. A qualificação jurídica das ações do acusado foi determinada definitivamente e sem direito à revisão. Mas mesmo após o julgamento, restou uma circunstância que até agora não foi revelada oficialmente e, provavelmente, para sempre permanecerá sob o selo do desconhecido. As razões pelas quais Daniel nenhuma vez procurou ajuda médica e, conscientemente, escolheu o caminho de completa inação. Assim permaneceram seu segredo pessoal. A investigação e o tribunal conseguiram provar o fato mesmo do crime, mas não os motivos que guiavam Daniel. Por que ele não deu o passo mais simples e não permitiu que Luísa recebesse ajuda? Ninguém explicou. Essa parte da história permanece oculta e possivelmente para sempre ficará sem resposta. A última sessão está terminada. A história do caso número 4.821 de 2021 está oficialmente fechada e transferida ao arquivo de decisões judiciais da cidade de Novgorod. Sobre esse caso, ninguém mais falará em voz alta, mas ele permanecerá como uma página brilhante e alarmante na crônica da prática judicial da Espanha, lembrando a todos que o estudo em quão fina é a linha entre inação e crime. A história de Luísa terminou, mas a memória dela continuará vivendo em arquivos e documentos, aos quais possivelmente alguma vez retornarão novamente.